Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os assuntos dessa edição. Uma técnica que preserva músculos e tecidos com riquezas de detalhes está apoiando o ensino e aproximando o público da ciência. E um serviço do SUS oferece atendimento gratuito para quem enfrenta problemas com jogos e apostas. Resgates recentes revelam que o trabalho escravo contemporâneo também continua dentro de casas de família. E no sul do Piauí, um parque nacional reúne vestígios muito antigos da presença humana nas Américas. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. Imagine poder observar com riqueza de detalhes músculos, nervos e tecidos de um corpo humano ou de um animal silvestre. Na Universidade Federal do Espírito Santo, uma técnica usada para preservar estruturas biológicas estão ajudando a ampliar o ensino e até a forma de apresentar a ciência para o público. Ver de perto a anatomia de um corpo já impressiona. Mas no laboratório de plastinação da UFES, a proposta é mais que observação. A técnica permite preservar tecidos biológicos por tempo indeterminado e transformar estruturas humanas e animais em peças de estudo com alto nível de detalhe. A técnica de plastinação é o que há de mais moderno em preservação de tecido biológico. Em síntese, é um método que você substitui toda a água do nosso corpo por um plástico. Cerca de 60% a 70% dos nossos tecidos são formados de água. E se a gente substitui essa água por um plástico, a gente pode preservar este material biológico por tempo indefinido. No laboratório, a plastinação também ajuda a dar novo sentido para animais que morreram em situações como atropelamentos. Espécies da Mata Atlântica passam a integrar um acervo científico usado em pesquisa e ensino. Aqui nós temos um grande animal da nossa Mata Atlântica, um veado. É muito lamentável saber que um animal tão lindo como esse foi vítima de atropelamento nas nossas rodovias, né? E aqui, esses animais que morreram pelo atropelamento, pelo impacto do homem, né, na nossa biodiversidade, eles têm a sua morte ressignificada. Então, através da dissecção, da plastinação, nós podemos produzir um material científico de altíssimo nível e exclusivo nosso, porque só tem por aqui na Mata Atlântica. Antes de chegar ao resultado final, o processo exige muitas horas de trabalho minucioso. A dissecação revela as camadas com músculos e membranas que ajudam estudantes e pesquisadores a compreender melhor a organização do corpo. Esse corpo humano, ele levou cerca de 2.300 horas de dissecção. E como você pode observar, a dissecção está mostrando várias estruturas do corpo humano. Por exemplo, olha o músculo peitoral maior aqui, nós temos o reto abdominal. A dissecção te permite mostrar toda essa nuance de detalhes. Como, por exemplo, a gente pode observar aqui na pele. Olha que interessante. Eu tenho várias camadas. Aqui é a pele, né, a parte mais externa. Retirando a pele, a gente vê a tela subcutânea com a gordura. Retirando a tela subcutânea, eu vejo a fáscia muscular, que é essa membrana de tecido conjuntivo que reveste o músculo que está exposto aqui. Depois dessa etapa, a peça passa por desidratação e impregnação com silicone. É esse conjunto de procedimentos que garante a conservação e a fidelidade anatômica do material. Aqui nós temos um freezer e no interior desse freezer uma câmara de vácuo de grande porte. A força sobre esse vidro é da ordem de 10 toneladas por metro quadrado, quando a gente chega no vácuo mais profundo possível, onde a gente vai plastinar o corpo humano inteiro, onde foi plastinado, impregnado a onça, que a gente está acabando de finalizá-la. Além da preservação, o laboratório também desenvolveu técnicas para valorizar os detalhes anatômicos das peças. O acabamento ajuda na estética e também na leitura científica das estruturas. Nesse caso, a gente pode observar a pintura.
como ela gera um destaque, dando qualidade estética e também científica, porque você consegue distinguir com mais nitidez o limite dos músculos, um tendão, um vaso sanguíneo, um nervo e a pelagem dela, que foi preservada aqui de forma muito natural. Também são pesquisas desse laboratório. Combinando pesquisa e divulgação científica, a plastinação transforma o estudo da anatomia em uma experiência mais acessível e mostra como a universidade também pode aproximar a ciência do olhar e da curiosidade do público. E o trabalho desenvolvido pelo laboratório pode ser visto em exposições itinerantes e também no Museu de Ciências da Vida no campus Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. E a gente fala agora de apostas e jogos online. Nessa área, o problema às vezes começa devagar, mas com o tempo no aplicativo, com a tentativa de recuperar o que foi gasto e com o jogo ocupando cada vez mais espaço na rotina, o problema pode crescer. Quando isso acontece, a saúde mental e a vida da família podem ser afetadas. E pensando no tema como questão de saúde pública, um serviço do SUS oferece desde março atendimento gratuito e confidencial para pessoas com dificuldade de controlar jogos e apostas. A gente mostra como funciona. O primeiro passo é entender o que caracteriza o risco. Não é o fato de apostar uma vez ou outra, mas o momento em que a pessoa percebe que perdeu o controle sobre o tempo e o dinheiro e começa a insistir mesmo com prejuízo. No momento em que você percebe que você perdeu o controle com relação ao jogo, seja na quantidade de dinheiro gasto, seja na quantidade de tempo que você passa naquele jogo, talvez esses sejam os principais marcadores de que você está desenvolvendo uma relação que a gente chama de uma relação patológica com o jogo. Então, acho que esses são os primeiros sinais. Quando esse padrão se instala, o impacto costuma afetar também os mais próximos, porque a pessoa pode se isolar, pode desenvolver ansiedade e culpa. Para oferecer apoio, profissionais de saúde fazem atendimentos por videochamada a partir de uma estrutura instalada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde. O atendimento é gratuito e confidencial, feito por psicólogos, terapeutas ocupacionais e médicos. Cada consulta dura em média 45 minutos e pode fazer parte de um ciclo de até 13 sessões. O serviço atende maiores de 18 anos e também familiares e rede de apoio, porque o problema raramente atinge só uma pessoa. O acesso começa pelo SUS Digital. O usuário responde a um questionário de autoteste e, se o resultado apontar impacto relevante, pode ser encaminhado para atendimento sem custo. Qualquer pessoa usuária do Sistema Único de Saúde que esteja em qualquer território do nosso país e que identifique, através dos canais do Ministério, sobretudo, o aplicativo Meu SUS Digital, o mini aplicativo dentro do aplicativo, problemas com jogos de apostas, que se aplique o questionário de autoteste, o autoteste, para avaliar se a pessoa tem impacto por algum problema de jogo e ela positiva nesse autoteste, ela é uma pessoa elegível, sem custo algum, importante destacar isso, para ser atendida pela iniciativa. A previsão é de cerca de 1.000 atendimentos por mês, com investimento anunciado de 25 milhões de reais. Para participar, o cadastro é feito no aplicativo do SUS, com login pela conta gov.br e seleção do serviço voltado a problemas com jogos e apostas. Além do cuidado clínico, o plano inclui ações de proteção para quem quer cortar o acesso aos sites. Existe uma ferramenta do Ministério da Fazenda que permite solicitar o bloqueio de acesso a plataformas autorizadas para ajudar na prevenção de recaídas. E se você perceber que está gastando demais, mais do que pode, escondendo perdas, não espere a situação piorar, procure ajuda e use as ferramentas disponíveis para reduzir o acesso, como o bloqueio dos sites autorizados. E depois do intervalo, a gente fala de um crime que ainda insiste em sobreviver, onde muita gente menos imagina. Dentro de casas de família, relações de trabalho seguem marcadas por privações de direitos. É logo mais.
Dentro de muitas casas brasileiras, relações de trabalho ainda reproduzem práticas marcadas por abuso e desigualdade. E no caso do trabalho doméstico, resgates recentes mostram que a escravidão contemporânea não está distante e nem restrita a áreas rurais. A escravidão acabou no papel há mais de um século. Mas no trabalho doméstico, formas extremas de exploração ainda sobrevivem dentro de casas, muitas vezes escondidas sob a aparência de cuidado. Em comum, os casos revelam isolamento, ausência de salário, violência e uma relação marcada por controle e dependência. 13 de maio de 1888, ele representou, é claro, a abolição do trabalho escravo, mas não o rompimento com a forma de exploração do trabalho no Brasil. A gente viu muito mais uma mudança na forma de exploração, principalmente de uma população negra que não teve acesso à sua autonomia econômica após aquela data, do que efetivamente uma liberação que significasse independência de fato, independência para poder desenvolver seus negócios, para poder ter as mesmas oportunidades que as pessoas brancas. No Brasil, o combate ao trabalho escravo contemporâneo começou nos anos 90, mas no caso do trabalho doméstico, os resgates são recentes. Só em 2017 aconteceu o primeiro resgate oficial de uma trabalhadora doméstica submetida a essa condição. O Brasil começou a fiscalizar escravidão contemporânea, escravidão moderna ou condições análogas à de escravo em 95, com a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. E apenas em 2017 que ocorreu o primeiro resgate de uma trabalhadora doméstica. A maioria das vítimas é formada por mulheres negras, com baixa escolaridade e histórico de pobreza. Muitas chegaram ainda crianças ou adolescentes, levadas do interior para a casa de famílias que prometiam estudo e proteção. E no lugar disso, encontraram décadas de trabalho sem salário. Fui criada no colégio de freira que meus pais morreram. Aí conversaram com o juiz apareceu na frente do juiz uma senhora que estava procurando uma menina. Ficou sabendo que eles estavam dando uma menina para eles cuidarem, trabalhar, né? E foram lá no colégio e me pegaram. Aí eu vim para São Paulo com eles. A menina que veio do interior, de um conhecido, de uma família de conhecido, fugido da fome, fugido da dificuldade, veio para a região, para uma cidade, e lá foi acolhida por uma família sob a justificativa de que garantiria-se um futuro para ela, mas o futuro a ela condenado era de trabalhar para comer e para ter a hospedagem. Nos relatos, a violência não aparece só na falta de pagamento. Ela também está no racismo, nas agressões, na negligência com a saúde e na retirada de direitos básicos. Em muitos casos, a vítima sequer consegue reconhecer que vive uma violação, porque passou a vida inteira ouvindo que era quase da família. Em 99% dos casos, a defesa das famílias é de que aquela pessoa era quase da família. O que não subsiste com 3 perguntas que se faça, né? Ah, ela é quase da família, então ela tem direito à herança? Não. Ela foi nos mesmos médicos que seu filho? Também não. Ela teve a mesma escola que seus filhos? Também não. Ela dorme no mesmo lugar? Ela senta na mesa? São perguntas básicas que a gente faz e que facilmente demonstram que elas não eram da família. Em 2005, o Brasil intensificou o combate ao trabalho escravo e resgatou mais de 2.700 trabalhadores. No trabalho doméstico, os casos também cresceram, mas o resgate não encerra o problema. Depois da libertação, muitas mulheres ainda enfrentam medo, falta de renda, dificuldade de moradia e demora para acessar indenizações. Isso é uma atividade que tem um envolvimento muito grande com a vítima, que exige da auditoria fiscal não só conhecer o direito do trabalho, mas também ter a empatia de entender a outra vítima, entender aquela situação e às vezes até entender o porquê que ela não quer falar, porquê que ela idolatra tanto o seu explorador. Né? Como que consegue mostrar uma situação de que ela é detentora de direitos e que aquela situação não está correta. Por isso, especialistas defendem que enfrentar a escravidão doméstica exige fiscalização e punição, mas exige ainda políticas públicas para o pós-resgate, com a garantia de renda e condições reais para que essas mulheres construam a própria vida fora da exploração. O Estado ele deve também desenvolver políticas públicas para receber essas pessoas num momento pós-resgate, para que tenham uma vida digna, para que continuem
sendo útil, para que continue produzindo, se quiser, para que continue vivendo na sociedade como uma pessoa que tenha os seus direitos respeitados. Falta política pública e falta celeridade para que a lei seja cumprida de forma efetiva. Porque não é possível que uma pessoa, depois de passar a vida inteira trabalhando sem salário, continue sem autonomia financeira mesmo depois de ser libertada. E é bom lembrar que denunciar situações como essa também é responsabilidade de toda a sociedade. Em caso de suspeita, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100 e não é preciso se identificar. E no próximo bloco, a gente vai para um lugar onde a paisagem ajuda a contar a história da humanidade. No sul do Piauí, a Serra da Capivara guarda vestígios antigos de uma relação muito viva entre memória e identidade local. No sul do Piauí, um parque nacional guarda registros que ajudam a contar capítulos muito antigos da presença humana no continente. Mas a Serra da Capivara impressiona pelas características que vão além da arqueologia. Entre os paredões e as pinturas rupestres, a paisagem também revela como natureza e identidade local seguem juntas. A Serra da Capivara impressiona antes mesmo de qualquer explicação. Os cânions e a paisagem da Caatinga já dão a dimensão de que esse não é um lugar comum. No meio desse cenário, o parque reúne uma das áreas arqueológicas mais importantes do mundo e conta uma história que mostra uma presença humana bastante antiga no continente. A diversidade, tanto de grafismos rupestres, de pinturas, de gravuras, quanto de materiais arqueológicos, faz com que a região seja extremamente interessante para as pesquisas arqueológicas. E aí na região a gente vai ter, então, vestígios da ocupação humana de 50 mil anos atrás, indicando que a ocupação da América é muito mais antiga do que se pensava. Mas a Serra da Capivara não existe apenas como sítio de pesquisa. Para quem vive ali, esse território também é história de família. Alguns moradores que cresceram no entorno do parque acompanharam as descobertas de perto e transformaram a convivência com esse patrimônio em profissão. E a Pedra Furada aqui ficava na propriedade do meu avô, né? Essa parte aqui, na parte da roça do meu avô aqui, que é o maior cartão postal do Parque Nacional Serra da Capivara, né? Plantava feijão de corda, milho, plantava mandioca, melancia, abóbora, né? Plantava até momona e algodão, eu ainda lembro de plantar aqui por algumas vezes aqui também. Era meu avô, meu pai que plantava aqui, né? A minha infância foi aqui e isso fez com que eu me transformasse guia muito cedo por conta disso. As visitas também revelam outra riqueza do parque. Além das pinturas rupestres, a Serra da Capivara preserva a Caatinga. Um ambiente que muda com o tempo, enfrenta longos períodos de seca e, ainda assim, mostra enorme capacidade de adaptação, além de uma biodiversidade muito rica que está sendo desvendada aos poucos pela ciência. A Caatinga, na verdade, ela é um dos biomas mais incríveis que existe em termos de adaptação. E ela tem diferentes estratos arbóreos. Então a gente vai ver árvores bem altas, né? Árvores menores, vegetação mais rasteira. Ela é muito diversificada. Esse encontro entre natureza e patrimônio histórico também se mostra fora das trilhas. Na região, o parque influencia a produção artesanal, o turismo e também a forma como muitas famílias constroem renda e identidade. Na comunidade Barreirinho, por exemplo, as pinturas rupestres inspiram peças cerâmicas produzidas há mais de 30 anos. Eu acho que se não fosse o parque, nem a doutora Niede, aqui a comunidade Barreirinho não existia mais. Não existia mais. Da família ao redor aqui mudou a vida de todo mundo, não precisou ninguém sair para fora mais. Hoje eu tenho essa casinha, você vê ela aí, mas se você entrar aí, você vai ver o jeito dela, eu vou lhe mostrar lá para você ver. Aí só melhorou, aí eu não posso reclamar do que eu ganho, não. Dá para sustentar, ainda sobra para você. Eu falo até assim, se você quiser dar uma saída, ainda sobra um pouquinho para você dar uma volta. Eu falo até assim brincando, eu estou rico, hoje mudou tudo.
A vida melhorou, a vida foi para melhor, cada vez mais está melhorando. Na Serra da Capivara, a visita permite observar um patrimônio do passado e o parque convida ainda a perceber como a história antiga, a natureza do semiárido e a vida das comunidades seguem entrelaçadas. Um lugar em que a pesquisa ajuda a entender o que ficou nas pedras, mas também o que continua pulsando no presente, inclusive na culinária. O meu filho, quem teve a ideia de eu fazer esse dragão no bolo dele. E desse dragão eu digo aqui dá para fazer a pedra furada. E já comecei a fazer a pedra furada e fui fazendo mais. E cada um que eu faço para mim é uma paixão. Eu sou muito feliz em ser de São Raimonado. Em ser da Serra da Capivara, para mim, olha, é tudo de bom. Além dos sítios arqueológicos, o roteiro da Serra da Capivara inclui museus que ajudam a organizar e a ampliar essa experiência. No Museu da Natureza e no Museu do Homem Americano, o visitante encontra uma leitura mais ampla da região, podendo observar da evolução ambiental as descobertas que ajudam a explicar a ocupação humana nas Américas. E assim a gente termina o CNT Multi de hoje. Mas se você quiser continuar acompanhando os conteúdos, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com.br. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.